Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar de princípios do direito penal. Matéria que despenca nas provas de concurso público e temos que tomar cuidado com relação aos conceitos. Bem, quando a gente fala de princípios do direito penal, existe uma divisão entre princípios constitucionais do direito penal e existem os princípios não constitucionais do direito penal. Como assim? Os princípios constitucionais do direito penal, eles estão lá na Constituição Federal. Eles estão de forma explícita ou de forma implícita. Tá? Enquanto que os princípios não constitucionais do direito penal são aqueles que estão fora da Constituição Federal. E muitos me perguntam, professor, princípio é lei? Não, princípio não é lei. O princípio fundamenta uma lei. O princípio dá amparo a uma lei, mas ela não é lei. Mas os princípios são parâmetros de uma lei. Uma lei, para existir, ela deve respeitar princípios. Então, os princípios, eles são formas de limitar a interpretação da lei, a aplicação da lei e a própria existência da lei. Tanto que, eu deixei aqui bem claro, que uma das funções do princípio é uma função de informar, de auxiliar a interpretação, e também tem força normativa, por quê? Porque a lei tem que respeitar os princípios. Não se pode criar uma lei desrespeitando princípios. Um exemplo que nós vamos ver hoje, mas só para deixar claro, quando a gente fala, vamos criar uma lei de castração química de estupradores. Apesar de ter uma adesão imensa da população brasileira, mas encontra uma barreira. E essa barreira está no princípio da dignidade da pessoa humana com relação à aplicação de pena. Que as penas elas não podem ser corporais, por exemplo. E seria uma pena corporal a castração química. Então, os princípios acabam até fazendo que se criem barreiras morais para que a sociedade não fomente a barbárie. Então, isso são os princípios. O primeiro princípio que está previsto na Constituição Federal, que é de extrema importância, é o princípio da legalidade. Lá diz claramente, no artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. E a redação também se encontra no artigo 1º do Código Penal. Lá diz, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio está associado com essa expressão, segurança jurídica. Aqui está dizendo que para alguém ser punido no âmbito criminal, no âmbito penal, tem que existir uma lei formal. Uma lei formal que diga o que é o crime e diga também qual é a consequência da prática deste crime. Trata-se de segurança jurídica, porque você sabe que, existindo a lei, você sabe como que você vai se comportar perante a sociedade. Então, condutas que não são tidas como condutas criminosas, elas não podem ser punidas a título de direito penal. Por mais que você, de repente, se revolte com isso, mas tem que ter previsão legal a título de crime. Por exemplo, relações incestuosas. Relação consentida de mãe com filho, de mãe com filha, ou de irmãos. Nessa situação, por mais imoral que possa parecer, e diga-se de passagem, não pode ser punido a título penal, porque não existe uma lei
que defina que relações incestuosas consentidas entre pessoas capazes acabam sendo crime. Tá? Dentro do princípio da legalidade, nós temos a reserva legal, no sentido de que somente lei em sentido estrito é que pode estabelecer questões penais. Significa que medidas provisórias não podem tratar de matéria de direito penal. Então é só lei. Que lei que é essa? A lei ordinária. A lei ordinária é aquela que é votada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É a lei que define, que se discute a questão do direito penal. Vamos trabalhar uma questão aqui. Delegado da Prova de Delegado de Polícia 2018. Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Está errada. O princípio da legalidade, ele é também da reserva legal, que diz o quê? Que tem que existir lei formal e material. Quando fala lei formal, que para se criar uma lei é necessário que se obedeça o processo legislativo de criação da lei. Se a lei tem que respeitar os prazos, tem que respeitar toda aquela criação legislativa, isso chama-se reserva legal. Princípio da reserva legal. Então a lei tem que percorrer o caminho legal para que ela possa ser aplicada. Se alguém, de repente, desobedecer esse procedimento legal, existe se fere a formalidade da lei. O conteúdo da lei já se fala de legalidade material. É o conteúdo da lei. E este conteúdo da lei, a lei pode passar por todo um procedimento legal. Mas se o conteúdo não estiver de acordo com a Constituição Federal, a lei vai ser declarada inconstitucional. Por isso que a alternativa está errada. Porque ela diz assim, que a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio em lei em sentido material. Só material? Não, é material e formal, tá? Medidas provisórias não podem tratar de direito material. É uma limitação que existe na própria Constituição Federal. Todavia, existem duas correntes. Porque a primeira corrente diz que não pode, está lá na Constituição Federal, acabou. A segunda corrente diz, pode, mas pode medida provisória desde que venha favorecer o réu. Se a medida provisória favorecer o réu, não há problema algum na edição de medida provisória. Então, um exemplo dado é o Estatuto do Desarmamento, que tinha um prazo estabelecido e esse prazo foi prorrogado por medida provisória. Então, aquele momento é para você poder entregar a arma, né? Naquele momento, foi-se aceito aquela medida provisória. Então, prevalece no STF que se a medida provisória for para favorecer o réu, é perfeitamente possível. Vamos tratar de outra questão aqui. A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é incorreto afirmar, isto é errado afirmar. Ele quer a alternativa errada. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Criação de crimes e penas por meio de medida provisória não ofende o princípio da legalidade. E letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A alternativa correta, aliás, correta não, a errada, né, é a letra D, porque medida provisória não pode criar matéria de direito penal e isso já está previsto na própria Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Em decorrência do princípio da legalidade, nós temos o princípio, desculpa, gente. Desculpa, para não cortar a gravação. Vamos continuar para não cortar a gravação. Temos o princípio da taxatividade da lei penal. Significa que, além de existir a lei, ela tem que ser clara. Ela tem que ser objetiva. Por quê? Porque nós que somos cidadãos, nós merecemos saber o conteúdo dessa lei. Então, o princípio da taxatividade impede ou proíbe que existem normas penais vagas, com expressões dúbias, de duplo sentido. Não tem que ter expressão de duplo sentido, é de um único sentido só. Mas uma observação muito importante é que, apesar de existir a questão do princípio da taxatividade, que é decorrência do princípio da legalidade, é aceito no nosso ordenamento jurídico as chamadas normas penais em branco. As normas penais em branco é aquela que existe a lei, mas o sentido da lei precisa de um complemento. E esse complemento se dá em outra lei. É como se fosse o Popeye fraco, não tem eficácia nenhuma. E ele toma o espinafre e ele fica forte. Então, a norma penal precisa do complemento, precisa do espinafre para poder ficar forte. E aqui, a doutrina divide as normas penais em branco em homogêneas. Significa o quê? Que o complemento é da mesma fonte. Da mesma fonte. Por isso homogêneo. Exemplo, vamos pegar um exemplo. Lá diz bigamia, sujeito casado, casar-se novamente. Neste caso, o conceito de casamento você vai buscar no direito civil. Por que é homogêneo? Tanto o Código Penal como o Código Civil nasceram do mesmo procedimento legislativo, da mesma fonte. Por isso que fala-se norma penal em branco homogênea. As normas penais em branco heterogêneas são aquelas normas penais cujo complemento está é totalmente diferente da norma penal. Então a norma penal foi criada por lei e de repente você pega um complemento em um ato administrativo que não tem a mesma hierarquia com relação à norma penal. O maior exemplo, o exemplo mais clássico, é o exemplo em que, na lei de drogas, o conceito de drogas não é trazido na lei de drogas. Ele é complementado pelas normas da Anvisa. A Anvisa diz lá claramente o que vem a ser droga. Nós temos o princípio da anterioridade da lei penal, que significa o quê? Que você só pode ser punido se existir uma lei anterior à sua conduta. Como assim anterior à sua conduta? Significa, então, que primeiro tem que existir as regras do jogo, para depois você ser punido. Você não pode ser punido por condutas que depois venham se tornar crimes. Então, eu pratiquei a conduta e eu vou ser punido porque eu não sabia as regras do jogo? Ou melhor, eu estou lá, pratico a conduta. Ela não é tida como criminosa, então eu não posso ser punido.
Mas, a partir do momento que eu sei as regras do jogo, eu sei que se eu praticar determinada conduta é crime, aí eu posso ser responsabilizado. Então tem que existir uma lei anterior à minha conduta criminosa para que eu possa ser punido. Detalhe importante, a lei penal, dentro do princípio da anterioridade, a lei penal ela não retroage. Significa que ela é irretroativa. Então se eu pratiquei uma conduta e posteriormente essa conduta se tornou criminosa, eu não posso ser punido. Porque eu só posso ser punido por condutas posteriores à criação da lei. Mas a lei penal ela pode retroagir sim, desde que seja para beneficiar o réu. Gente, as leis temporárias, elas são uma espécie de uma exceção. As leis temporárias, elas são criadas com prazo certo para morrer. Então, elas nascem com prazo certo para morrer. Então, vai vigorar a regra da anterioridade com relação às leis temporárias. Encerrou a lei temporária, ela continua tendo força ultrativa, ela continua valendo. Como assim, professor? Veja só. Copa do Mundo. Nós tivemos uma lei temporária criminal de Copa do Mundo. O sujeito que praticasse falsificação do bonequinho da Copa do Mundo, dos símbolos da Copa do Mundo, responderiam para aquela legislação. Vamos imaginar que a pessoa foi presa por aquele crime tipificado na lei da Copa do Mundo. Encerrou-se a Copa do Mundo, a lei se encerrou. Todavia, ele continua com a punição com relação àquele crime. Se caso contrário, a lei temporária não serviria para nada, né? Não serviria para nada. Porque o sujeito... A lei é criada por uma situação, devido a uma situação excepcional. E ele sabe que ele tem que respeitar aquela situação excepcional. E não respeita porque ele acha que ela vai encerrar e aí eu vou poder vou sair livre. Não. Ela continua valendo. Princípio da individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Vamos falar dela. O princípio da individualização da pena significa o quê? Significa que a pena será aplicada e terá como parâmetro a pessoa do condenado. O princípio da individualização da pena diz o seguinte: o sujeito, ao receber a pena, ele vai receber a pena de acordo com a sua conduta e de acordo com a sua pessoa. E ele vai, durante a execução da pena, vai se respeitar a sua individualidade. Uma das consequências do princípio da individualização da pena é o chamado princípio da intranscendência da pena. Significa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então vamos imaginar que o seu pai foi condenado a 10 anos de reclusão, cumpriu 3 e diz agora quem vai cumprir o restante são os filhos. Não. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Mas tomem cuidado. Acontece que pode acontecer que uma das consequências da pena é a decretação de perdimento de bens ou reparação de dano. E reparação de dano e decretar perda de bens são no patrimônio lícito. Então vamos imaginar que tudo isso dá uma soma de um valor de R$200 mil. Nessa situação ele morre. Vai se continuar valendo essa dívida, só que essa dívida vai incidir sobre o patrimônio, isso é, sobre a herança a ser transferida para os herdeiros. Não é que os herdeiros serão responsáveis pela dívida, mas os herdeiros só poderão receber a herança descontado o valor daquilo que tem que ser reparado ou decretado, perda de valores ou bens.
O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão os parentes do autor do delito. Gente, por que ela está errada? Porque, na verdade, diz aqui, ó, o princípio, o que é o princípio? Ele deve responder por fato e não passa para a pessoa do condenado. Todavia, contudo, existe a questão que envolve as indenizações. Que isso passará, sim, são restritivas de direito que passará para as pessoas. Pena de multa. Pena de multa também não vai se passar a obrigação de pagar a pena de multa, tá? Então fica essa observação para vocês. Mesma coisa, vai incidir sobre o patrimônio, e se ele falecer, vai se incidir sobre a herança deixada. Princípio da limitação das penas ou da humanidade. A Constituição diz lá que não haverá penas, letra A, de morte, salvo no caso de guerra declarada. Linha B, de caráter perpétuo. Letra C, de trabalhos forçados. Letra D, de banimento. E letra E, cruéis. Vamos resolver uma questão. A respeito dos princípios constitucionais penais e das escolas penais, assinale a opção correta. A legalidade ou reserva legal, anterioridade, retroatividade da lei penal benéfica, humanidade, indúbio pro réu, são espécies de princípios constitucionais explícitos. A retroatividade da lei penal, ela é explícito? Está lá escrito isso? B. O princípio da humanidade assegura o respeito à integridade física e moral. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.